Agora a nossa próxima sequência é 2, 4, 6, 8, 10. Reticência indica que essa sequência é infinita. E a n é o termo genérico, ou seja, pode ser qualquer termo. Lembrem lá, o a é o nosso termo. E esse n pequenininho aqui debaixo dele só indica a posição dele, que pode ser qualquer um. Vamos identificar os termos que foram dados. Então aqui, ó, esse 2 é o nosso A1. Por quê? Porque ele é o primeiro termo da nossa sequência. Este 4 é o A2. Este 6 é o A3. Este 8 é o A4, porque ele está na quarta posição. O 10 será o A5, porque ele está na quinta posição. Beleza, mais uma vez a gente pode fazer a nossa tabelinha, ó. Ela vai ter duas colunas, né? A coluna da posição e a coluna do termo. Então na posição a gente tem a posição 1, 2, 3, 4 e podemos pular já para a posição N. Na posição 1 o termo é 2, ó aqui, ó. Na posição 2 o termo é 4. Na posição 3 o termo é 6. Na posição 4 o termo é 8. Na posição 5 a gente pulou e a N a gente já sabe que é o termo A genérico e a gente coloca um Nzinho embaixo dele só para saber que posição que ele vai se encontrar. Nosso objetivo então é descobrir qual é a fórmula do termo geral, ou seja, qual é a expressão algébrica, que se eu colocar uma posição qualquer, vai me devolver o termo, tá? Então, sei lá, eu coloco a posição 37 e me devolve, depois que eu fizer as continhas, o termo da posição 37, que a gente já sabe que é o A37. Tá? Então é isso que a gente quer descobrir, vamos lá. Primeiro passo é a gente descobrir as diferenças, o quanto está aumentando de um termo para o outro. Então, do 2 para o 4, eu preciso somar 2. Do 4 para o 6, também preciso somar 2. Do 6 para o 8, também. Então, a gente encontrou um padrão. Sempre eu preciso somar 2 em relação ao termo anterior. Veja, isso daqui é a nossa primeira diferença. Logo na primeira diferença, logo na primeira análise que a gente fez de um termo para o outro, a gente já encontrou um padrão repetitivo, uma diferença constante. Sempre é mais 2, mais 2, mais 2. Constante é isso, é aquilo que permanece. Então, sempre eu somo 2, 2, 2, etc. Ok? O que isso significa pra gente? Como essa diferença constante aconteceu na primeira diferença, na primeira análise que a gente fez, a gente sabe que a fórmula do termo geral vai aparecer o N simples, o N normalzinho, esse N que eu escrevi aí. Qual que é o nosso objetivo agora? É descobrir se vai ter algum número aqui, ó, do ladinho do N, multiplicando ele, que seja diferente de 1. Porque lá no nosso primeiro exemplo, a gente já tinha descoberto que o AN, a fórmula do termo geral, era igualzinho a N. A gente não escreve, mas tem um número aqui do lado do N, é o 1. Por quê? Porque N é igual a 1N, na verdade. Se eu tenho 1N, eu tenho 1N, é a mesma coisa. A gente só não escreve 1. Bem, sabendo disso, voltamos aqui para a nossa segunda sequência e vamos agora aprender uma regrinha para a gente logo de cara saber qual é o número que vai estar multiplicando o n aqui na nossa fórmula, que é muito simples. Basta eu verificar qual é o número que é constante na minha mudança aqui, na minha diferença. Ora, esse número é o mais 2, o sinal faz diferença, tá? Então, lembrem de verificar se a diferença é positiva ou negativa. Aqui é positiva porque de um termo para o outro eu estou somando 2. Então, o número que vai acompanhar o n é o 2, beleza? Então, já consegui descobrir logo de cara que a fórmula do termo geral para essa sequência tem alguma coisa a ver com 2n, 2 que multiplica o n, ou seja, a posição. O que muitos de vocês talvez já tenham percebido logo de início. Porque olha aqui, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então veja, sempre eu pego a posição e multiplico por 2 para obter o meu termo. Então é bastante óbvio que se eu chamo de posição a letrinha n, ou seja, um valor qualquer, para eu descobrir quanto que vai ser o termo, ou seja, o a, basta eu pegar o n, que é a minha posição genérica, e multiplicar por 2. Beleza? Igual eu fiz com todas as outras posições. Ó. Quando a posição era 4, eu multipliquei ela por 2, eu obtive 8. Quando era 3, eu multipliquei por 2, eu obtive 6. Quando era 2, eu multipliquei por 2, eu obtive 4. Quando era 1, multipliquei por 2, eu obtive 2. Então, quando for n, eu vou multiplicar por 2 e vou obter o an. Mesma coisa aqui, ó. Ué, mas por que aqui eu escrevi 2n? Porque o jeito comum de representar uma multiplicação entre uma letrinha e um número é deixar o número na frente e a letrinha depois, e não precisa indicar o sinal de multiplicação. Você só não pode esquecer depois na hora de trocar, né? De colocar o sinalzinho. Na hora de trocar a letrinha por um valor. Beleza, mas vamos supor que a gente ainda não tenha conseguido enxergar que esta expressão é de fato a fórmula do termo geral dessa sequência. O que a gente tem que fazer então? O teste. A gente vai lá no rascunho e faz um teste com algumas posições já conhecidas, ou seja, algumas posições que foram dadas lá no exercício. Então vamos fazer o teste. Vamos pegar a fórmula que a gente acha que é a fórmula certa, reescrever ela e passo a passo testar algumas posições. Vamos começar com a posição 1. Então, A1, lembra lá, o N é a posição. Então, o A1 indica o quê? O termo 1. É esse termo que eu estou tentando descobrir agora. É igual a o 2, eu repito, porque ele faz parte da minha fórmula. E o N, quem que é o N? É o 1, porque eu estou testando essa fórmula na posição 1. Então, o termo 1, que é representado pela letrinha A com um pequenininho embaixo dela, vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2. Beleza, daí eu vou lá e confiro, vamos ver. Aqui, se eu usar essa fórmula, a posição 1 vai ser igual a 2. A gente vai lá na nossa sequência e confere. Posição 1 igual a 2. Beleza, bateu. Então, a gente pode pôr um certinho aqui. Só que você tem que testar pelo menos duas posições. Então, vamos testar agora a posição 4. Vamos ver o que vai dar. AN é igual a 2N. Então, o A4, ou seja, o termo que está na posição 4, vai ser igual a 2 vezes o 4. A4 vai ser igual a 8. Aí você vai lá e confere. A4 deu 8 se a gente usar essa fórmula. Vamos lá na nossa sequência e verificar. Aqui está a posição 4, aqui está o termo, vale 8. Bateu também. Então tudo indica que a gente acertou. De fato, essa daqui é a fórmula do termo geral para essa sequência. E por motivo de curiosidade, essa sequência tem um nome, tá? Na verdade, ela tem dois nomes. Ela é a sequência dos números pares, a partir do 2, né? Porque o 0 também é par, mas ele não faz parte dessa nossa sequência. E também pode ser chamada de sequência dos múltiplos de 2, também a partir do 2, porque o 0 é múltiplo também do 2, né? Porque 2 vezes 0 é 0. Tá na tabuada do 2, né? Ser múltiplo, de modo simples, é a mesma coisa que estar na tabuada. Só que como o 0 não faz parte dessa sequência, por isso é importante a gente explicitar dizendo que é a partir do 2. E aí, tá pronto, a gente descobriu o termo geral de mais uma sequência.